Olá, estudantes da EJA, tudo bem? Eu espero que estejam bem. Eu sou o professor Juliano e hoje temos mais uma aula de Geografia. Iniciamos os nossos encontros, não é mesmo? Com uma reflexão, uma frase aí que nos faça pensar um pouco sobre a vida. Hoje eu trouxe uma frase de Guimarães Rosa, um autor brasileiro muito importante para a literatura nacional. Olhem o que Guimarães Rosa nos fala. Eu quase que nada sei, mas desconfio de muita coisa. Essa frase nos faz pensar aí sobre essa ideia que algumas pessoas têm de que são detentoras de conhecimento, que sabem muito. E vejam que o Guimarães Rosa, um homem tão inteligente, criador de obras que são reconhecidas aí mundialmente como clássicos da nossa literatura, e ele fala ali, eu sei de pouca coisa, ele fala ali, eu quase que nada sei, ou seja, sabe pouca coisa, mas desconfia de muita coisa. Então, a ideia é, quanto mais perguntarmos, quanto mais questionarmos, mais conheceremos, mais saberemos sobre algo. Então, o importante não é acumular o conhecimento, e sim buscá-lo. Essa reflexão de Guimarães Rosa é muito importante aí para a nossa vida. E continuando, na aula de hoje vamos falar da organização do espaço geográfico e os pontos de referência. Como que os pontos de referência nos ajudam na nossa localização? Eu vou pedir para que vocês peguem um caderno de anotações de vocês, uma caneta, um lápis, coloquem a data em que vocês estão assistindo a esta aula e depois preencham com o tema da aula de hoje. Vamos lá? Vamos continuar? Recordam que no último encontro falamos sobre como que o espaço geográfico é organizado e falamos muito sobre essa ideia de que um espaço está dentro de outro. Ali na tela de vocês temos uma imagem, uma casa. A casa é um espaço, não é mesmo? E a casa somada a outras casas vizinhas vão dar origem a um espaço, que é a rua onde existem diversas moradias, diversas casas, residências. Consequentemente, todas essas ruas vão formar quarteirões que darão origem aos bairros. Vejam ali a imagem representando os bairros, a localização de outros pontos como igreja, casa, escola, comércio, parque, clube.
Os diversos bairros da cidade vão dar origem a um município. Na tela nós temos ali a imagem do nosso município, o município de Curitiba, um espaço maior. Mas mesmo um município vai estar junto de outros, formando um espaço maior. Que espaço seria esse? O exemplo é o estado em que vivemos. No caso ali, temos a imagem que mostra ali, representa o estado do Paraná. Diversos estados, além do Paraná, formam o território brasileiro, o Brasil, que é o nosso país. Perceberam como são essas relações de um espaço dentro do outro? O limite de um espaço que vai ser percebido por meio da presença de um vizinho. Temos, por exemplo, a nossa casa, ela faz limite com o espaço que é a casa do vizinho, o terreno vizinho. Um bairro é vizinho de outro. Um município é vizinho de outro, porque existem diversos municípios dentro de um estado. Diversos estados formam o território de um país. Então, essa é a organização dos espaços. Vamos falar um pouco sobre o município em que vivemos, o município de Curitiba, que é um espaço tão importante para todos nós, não é mesmo? Na tela. A cidade de Curitiba. Curitiba está localizada na região leste do estado do Paraná. O município possui 10 regiões administrativas: Bairro Novo, Boa Vista, Boqueirão, Cajuru, Sique, Portão, Matriz, Pinheirinho, Santa Felicidade e Tatuquara. Nestas regionais estão os 75 bairros do município. Que interessante, hein? Então, percebemos que a nossa cidade é organizada dessa maneira. Cada município possui um tipo de organização, mas de maneira geral, os municípios precisam de uma organização que vá além dos bairros. Curitiba é um exemplo. Então existem regiões chamadas de regionais. Essas regionais ajudam na administração e na organização da cidade. Então, por exemplo, começamos lá com um bairro novo. Bairro Novo é uma regional onde alguns bairros que estão bem próximos formam essa regional. Assim como outras, a Tatuquara, Cajuru, Sique, Boa Vista. E pensem, olha que informação importante aparece nesse texto. Curitiba tem 75 bairros. Vocês acham que são muitos os bairros de Curitiba? Ou são poucos? Eu acho que é um número ideal aí, mas é muito importante pensar sobre isso. Por que será que a cidade precisa de bairros? Vocês já pensaram que como seria a nossa vida se eu só identificasse o local onde eu moro com o nome da minha rua e o número da minha casa? Sem uma informação a mais? Seria difícil chegar a uma correspondência, não é mesmo, na minha casa? Então, toda essa caracterização por bairros, setores, enfim, é uma forma de organização do espaço geográfico. Ali nós temos uma imagem mostrando como é a divisão dos bairros aqui no município de Curitiba. Vejam que o município de Curitiba é um município extremamente urbanizado. Então, ele possui muitos bairros, mas não há uma presença de uma zona rural que chame a atenção. A gente não consegue visualizar essa zona rural. Por isso, a área urbana é predominante. Vamos falar aqui sobre 2 bairros de Curitiba. Eu trouxe aqui a imagem do bairro Rebouças. Vocês podem verificar que esse bairro fica próximo ao centro. A regional em que ele está se destaca pelaquela linha azul. Percebam que a extensão territorial do bairro Rebouças não é tão grande quando comparamos a outros bairros de Curitiba. Eu destaco aqui o bairro Umbará. Vejam a extensão territorial. É bem maior do que o bairro Rebouças que vimos há pouco. Isso se dá pelo modo como esse bairro foi criado, como ele surgiu. Os bairros
que formaram o município de Curitiba inicialmente estavam próximos ao centro, por isso eles eram um pouco menores, porque havia as construções se iniciaram muito próximas umas às outras em um curto espaço, um espaço de tempo bem menor. E as regiões mais afastadas do centro elas foram sendo povoadas em momentos diferentes. Então, por isso, a extensão territorial de alguns bairros é um pouco maior do que outros, não é mesmo? Vejam ali na tela de vocês o que está sendo falado sobre o centro da nossa cidade. O centro de Curitiba é um bairro. Ele tem centenas de ruas e quarteirões. Olhem ali a imagem mostrando o centro de Curitiba. Vocês podem perceber que é possível ler, verificar o nome de algumas ruas que estão ali no centro. E agora eu faço um convite aqui. Na verdade, um desafio. Vocês acham que possivelmente sejam desafiados em vários momentos aí na vida de vocês quando estão ali andando pelo centro. Alguém já deve ter feito essa pergunta. Como eu faço para chegar em tal lugar? Já receberam, com certeza, esse questionamento. E aí, é difícil responder? Vejam ali que essa pergunta está acompanhada de um ponto de partida e um ponto de destino. Então, você vai imaginar que está na Praça Osório, em Curitiba, e precisa chegar na Praça Tiradentes. Como você responderia a alguém que está questionando sobre isso? Você vai pensar que você precisa partir de da Rua 15, que está bem próxima ali à Praça Osório. Então, o que você faria? Vejam ali, você saindo da Praça Osório, vai pegar a Rua 15 de Novembro. Vai seguir ali uma quadra, 2 quadras, 3 quadras. Vocês perceberam que a Praça Tiradentes já está lá acima. Tem um destaque ali, um quadrado vermelho. Mas e agora? Eu tenho que andar mais uma quadra. Mas quando eu andar essa quadra, eu vou pegar a direita ou a esquerda para chegar na Praça Tiradentes? Vocês já andaram 3 quadras, tem que andar 4. Mas essa quarta quadra, eu vou virar à direita ou à esquerda? Eu vou virar à esquerda. E ali eu vou ter que andar mais uma quadra para chegar na Praça Tiradentes. Então, normalmente nós fazemos isso sem pensar muito. Lembramos, temos na memória alguns locais da nossa cidade. Porque esses lugares são inclusive pontos de referência que estão na nossa mente. Então, quando vamos informar alguém que não conhece muito bem, ou é um turista, alguém que não conhece a cidade, nós vamos lembrando quais são esses passos até chegar em determinado lugar. Isso normalmente é algo que não é pensado previamente, ou seja, é uma informação que nós elaboramos naquele momento. No quadro, na tela de vocês, nós temos aqui algumas informações. Geralmente, os municípios possuem uma zona rural e uma zona urbana. Curitiba é um município essencialmente urbano e populoso. Ao seu redor estão diversos outros municípios que formam a chamada RMC, Região Metropolitana de Curitiba. Então, vejam, Curitiba é um município que tem essa característica. É uma cidade muito populosa e, por isso, precisa de muito espaço para moradias, para as pessoas viverem. Porque, além das moradias, existem as atividades econômicas, os comércios, as indústrias. Então, pensem como essa cidade ela ocupa muito os seus espaços, não é mesmo? E, continuando, a região metropolitana de Curitiba, também conhecida como Grande Curitiba, reúne 29 municípios do estado do Paraná. Esses municípios possuem uma dinâmica entre pessoas, produtos e serviços. Juntos formam uma faixa urbana contínua que atravessa o estado. Nossa, que interessante! Vimos na outra aula um pouco sobre a região metropolitana de Curitiba. Então, essa região metropolitana é formada por municípios vizinhos. São 29 aí ao total. E eles vão formar essa faixa atravessando o estado. Aqui, como vocês podem perceber na imagem. Olhem ali que interessante.
Curitiba, que está representada ali pela cor branca, bem ao centro, né, da representação, e os municípios vizinhos com cores diferentes. Percebam que todos esses municípios juntos formam o nome de um espaço específico do nosso estado, que é a região metropolitana de Curitiba. Grandes cidades, que são em algumas vezes são as capitais dos estados, em outras vezes são cidades, cidades com um grande volume de pessoas, com uma importância comercial, elas se reúnem a outras cidades formando uma região metropolitana. Elas possuem características comuns. Por exemplo, em Curitiba, como há algumas empresas próximas a ela, muitas pessoas saem, por exemplo, de Curitiba e trabalham em uma cidade vizinha. Ou a situação contrária também acontece. Pessoas que vivem em cidades vizinhas e trabalham aqui em Curitiba. Isso é uma relação de troca entre esses espaços. E vejam como é grande a região metropolitana de Curitiba, porque ela atravessa, não é mesmo, o estado, como foi dito no texto. Chama a atenção aqui quando analisamos cada um desses municípios e pensamos sobre a extensão territorial deles. Vocês perceberam a extensão do território de Curitiba, ali representado pela cor branca? Comparem, por exemplo, o território de Curitiba com o território da Lapa, representado ali por aquela cor azul clara, lá no extremo da região metropolitana. Viram que o município da Lapa é bem grande, não é mesmo? Faz parte da região metropolitana de Curitiba. Percebam como esses municípios têm características diferentes. Por exemplo, a extensão territorial. Falando um pouco mais sobre essa característica dos municípios, sobre a ideia de que a maioria deles possui uma região, uma zona mais destinada a um ambiente rural e outra mais urbana, nós podemos exemplificar por meio de um outro município, um município vizinho, São José dos Pinhais. Vocês podem perceber ali na imagem que nós temos o município com duas áreas bem distintas. A zona urbana, representada ali pela cor amarela, onde estão a maioria das empresas, as moradias, as residências das pessoas que vivem naquele município. E com a cor verde, nós temos a zona rural, onde existe uma atividade econômica agrícola predominante. É interessante pensar sobre isso. Qual é a zona predominante ali em São José dos Pinhais? Será que é a zona urbana ou a zona rural? Será que é difícil de responder essa questão? Não. Nós vimos que a zona urbana é a representada pela cor amarela. Então, ela tem uma proporção bem menor em relação ali a toda a extensão do território do município de São José dos Pinhais, não é mesmo? E falando um pouco sobre o nosso estado. O estado do Paraná está localizado na região sul do território brasileiro. Possui em sua área uma das maiores florestas subtropicais do mundo, a Mata de Araucária. O estado é composto por 399 municípios, sendo Curitiba a capital. O Paraná, assim como o Brasil, também pode ser dividido em regiões. Nossa, quantas informações! Perceberam, então? O Paraná é o nome do estado em que vivemos. Ele tem 399 municípios. É muita coisa, não é mesmo? Quase 400 municípios no estado do Paraná. Aqui nós temos uma imagem mostrando ali muito bem o estado. Percebam que cada espacinho daqueles, divididos ali para aquelas linhas, né, aquelas formas que vão definir cada um dos municípios, nós temos, logicamente, um desses municípios do estado paranaense. Nós temos ali também a bandeira, e vocês podem perceber que alguns municípios têm uma extensão territorial menor e outras uma extensão territorial um pouco maior. O texto também falou sobre as regiões. Além dos municípios, o Paraná, assim como o nosso país, o Brasil, também é dividido por regiões. Isso facilita a nossa localização, organização. E vejam
Existem diversas regiões. A região em que vivemos, ali, nessa representação, está com a cor amarela, mais a leste do mapa. Então, olhem lá, a região metropolitana de Curitiba, que fica, que ali está representada, que está unida ao litoral também do estado, não é mesmo? Mas existem outras regiões, como, por exemplo, a região sudeste paranaense, representada ali pela cor verde, e tantas outras. Vocês podem perceber que essas regiões são compostas por tantos municípios e elas são criadas justamente para organização do espaço. Eu vou pedir para que vocês façam agora um exercício. Lembrando desses conceitos do que é zona rural, o que é zona urbana. Lembrem que a zona rural ela é destinada aí às atividades agrícolas, como plantação, criação de animais. A zona urbana, predominantemente, é composta aí por residências, moradia, né, a habitação de pessoas, também a localização das indústrias ou de comércios. Eu gostaria agora que vocês lessem as frases e as completassem. Vamos fazer a leitura juntos? Complete. Os municípios se dividem em zona e um traço ali, onde se concentram as moradias, comércios e indústrias. E a zona, um traço, um espaço, onde predomina a agricultura. Será que é fácil completar esses dois espaços com a palavra urbana, com as palavras urbana e rural? Eu vou dar um tempo para que vocês façam um registro do exercício e já façam também a resolução. Vamos lá?
Conseguiram completar o exercício? Eu espero que sim. De qualquer jeito, de qualquer forma, vamos fazer a resolução agora. Vejam ali, os municípios se dividem em zona urbana, onde se concentram as moradias, comércios e indústrias, e a zona rural, onde predomina a agricultura. Não é difícil, não é mesmo? Se vocês compreenderam que as características desses dois espaços são bem diferentes. A zona urbana é o local onde se encontram as moradias, as habitações das pessoas, onde também há as atividades econômicas, como por exemplo o comércio, a indústria, a produção, né, de diversos gêneros. Na zona rural, predominantemente predomina, na verdade, a agricultura, a pecuária, que é a criação de animais, e assim por diante. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem a resposta. Vamos lá? Continuando. Como podemos, então, nos localizar em todos esses espaços que nos estão sendo apresentados? Vejam, nós temos que contar com o auxílio desses pontos de referência. O que são, então, esses pontos de referência? Vamos ler aqui? O ponto de referência é um elemento geográfico. Ele deve conter características que o diferenciem dos demais elementos de um lugar, para que seja facilmente identificado. Então, vocês podem verificar que nos lugares onde vivemos existem referências que são facilmente assimiladas pelas pessoas. Ali na tela de vocês, ó, as pessoas da nossa cidade consideram a catedral na Praça Tiradentes um ponto de referência do centro de Curitiba. Temos ali a imagem. Então, quando vocês estão ali no centro e lembram da catedral, vocês sabem o que vai ter próximo à catedral. Uma determinada loja, uma agência bancária, ou alguma coisa, algum lugar, né, onde vocês precisam ir. Então, vocês associam a praça, a igreja, a um determinado local próximo a eles. Temos outros pontos de referência para exemplificar. Vejam, no bairro Pinheirinho, o quartel é um importante ponto de referência. Então, para quem mora nesse bairro específico da cidade, o quartel pode servir como um ponto de referência que vai ajudar na localização. E assim são outros pontos de referência. Em outros lugares também podem ser considerados pontos de referência lá. Uma casa amarela que fica em uma determinada esquina, ela pode servir como ponto de referência. Claro que é um bairro específico, numa rua específica, aquela casa amarela pode chamar a atenção dos moradores. Mas poderia ser também um posto de gasolina, um posto de combustível. Ele poderia servir como ponto de referência para quem mora em um determinado bairro onde há aquele posto de gasolina naquela esquina, naquele local. Ou mesmo uma unidade de saúde pode servir como ponto de referência. Então, vejam que os pontos de referência podem ser coisas muito próprias de um determinado local, onde as pessoas daquele lugar vão identificar com facilidade, ou um ponto de referência como os apresentados anteriormente. A catedral, que fica ali no centro de Curitiba, o quartel, que fica no Pinheirinho. Vejam aqui uma história que exemplifica muito bem essa situação. Pizzaria Sabor Especial, boa noite? Boa noite, eu gostaria de fazer um pedido. Uma pizza grande de calabresa. Certo. Qual o seu endereço? Rua Romeu Bach, número 227, no Boqueirão. Algum ponto de referência? Ah, sim. Fica ao lado do posto de saúde. Então ali nós temos os personagens conversando.
Perceberam que a atendente, além do endereço, pediu para que o cliente, a pessoa ali, informasse um ponto de referência. E ele prontamente respondeu que o posto de saúde é um ponto de referência na rua onde ele vive, ou para a casa, na casa onde ele vive. Ele pode morar ali muito próximo ao posto de saúde. Então, quando a pessoa for fazer a entrega, além das informações com o nome das informações que são o nome da rua, o número da casa, a pessoa também terá essa referência, que é o posto de saúde. Então, os pontos de referência nos ajudam na localização. Eu gostaria que vocês respondessem a questão na tela de vocês. Por que os pontos de referência são importantes? Eu vou dar um tempo para que vocês registrem a pergunta e tentem respondê-la. Vamos lá? Então, conseguiram responder? Acredito que sim. Vejam, os pontos de referência são importantes para nos orientarmos no espaço. Eles nos ajudam nessa orientação, a chegar em um determinado local. Eles vão ajudar a nossa localização. Vocês puderam ver que na situação anterior, além do nome da rua, do número da residência, o cliente da pizzaria, identificou também um ponto de referência. Então isso ajuda na orientação até chegar na sua residência. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem a resposta. Vamos lá? Continuando, vamos identificar alguns pontos de referência. Para isso, vamos analisar o centro de Curitiba. Vejam, nós então temos ali a imagem com o centro de Curitiba representado. Temos ali também quadrículas que nos ajudam a compreender a orientação dentro do determinado espaço geográfico, que é o centro. Vocês podem perceber, voltando aqui, vocês podem perceber que existem uma coluna e uma linha. A coluna, ela possui letras
nessa ordem: A, B, C, D, E, F. E a linha apresenta uma numeração: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora, nós precisamos identificar juntos aqui alguns espaços dentro do espaço que é o centro. Eu tenho uma tabela. Nós vamos preencher essa tabela juntos. Vamos lá? Olhem ali. Primeiramente, eu gostaria que vocês me ajudassem a localizar a Praça Tiradentes. Então, ela está destacada com um quadrado vermelho ao seu redor. Vocês conseguem identificar em qual coluna que está representada por um número e qual linha que está representada por uma letra está a Praça Tiradentes? Eu vou dar um tempo para que vocês pensem. E aí, conseguiram localizar? Vamos verificar juntos? Então, a Praça Tiradentes está na linha F e na coluna 3. Então, nós temos ali a nossa resposta. Linha F e coluna 3. E agora nós temos uma próxima informação. Eu preciso descobrir onde está a Praça Santos Andrade. Conseguem identificar ali onde está a Praça Santos Andrade? Olhem lá, agora ela está destacada com o quadrado vermelho. Eu vou dar um tempo para que vocês identifiquem qual coluna e qual linha está a Praça Santos Andrade. Vamos lá? E aí, conseguiram identificar? Não foi difícil, não é mesmo? Olhem lá, então a Praça Santos Andrade está na linha E e na coluna 5. Então podemos completar ali nossa tabela. Lembrando que vocês não precisam copiar essa tabela, tá, pessoal? É somente para que vocês localizem mesmo na imagem. Então a Praça
Santos Andrade está na linha E e na coluna 5. Temos ali ainda mais uma informação sendo solicitada. Onde está o passeio público? Um importante ponto de referência também aí do centro de Curitiba. Conseguem identificar? Agora ele está lá com o quadrado vermelho ao seu redor. Onde será que está? Em qual linha e em qual coluna está o passeio público? Eu vou dar um tempo para que vocês identifiquem. Conseguiram? Espero que sim. O passeio público, então, está na linha C e na coluna 5. Então, a resposta é linha C, coluna 5. Esse exercício não é difícil, não é mesmo? Basta fazer uma leitura da informação para que nós possamos completar as informações solicitadas. Então, hoje falamos sobre a importância desses pontos de referência na localização. E todos os que apareceram ali na tela são pontos de referência da cidade de Curitiba. Hoje estamos encerrando a nossa aula por aqui. Já deixamos marcado, desde já, o nosso próximo encontro. Até lá, pessoal. Tchau!